Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos estudar mais uma lição de hoje do nosso discipulado. Vamos estudar a lição número 7, que tem como por título o discípulo e a obediência. Vamos iniciar fazendo uma oração ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia e podemos assim estudarmos a Tua palavra através do discipulado. Peço a Tua bênção e a Tua presença. Fala, Senhor, com cada um que assistir esta aula e que seja esclarecedor este assunto. Me dá graça e sabedoria para instruí-lo. Que tudo seja para a Tua glória, no bendito nome de Jesus. Amém. Diz assim um texto bíblico. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. A introdução diz assim: a obediência, segundo define os dicionaristas, é o ato de submeter-se à vontade de alguém. Nesta lição, porém, você vai aprender que, se tratando do crente, a obediência não é tão restrita como querem os filólogos. Ela está profundamente ligada à fé, através da qual somos introduzidos à presença do Deus invisível, a quem voluntária e conscientemente nos submetemos, porque cremos na sua soberania sobre todas as coisas. Nos dispomos a viver em obediência à sua palavra, à igreja e àqueles que ele estabeleceu para ministrar sobre o seu povo. Então, a obediência na vida cristã ela está muito ligada à fé, Então, porque eu obedeço, eu vou me submeter. E submissão, como diz o dicionarista, melhor dizendo, obediência, significa ato de submeter-se à vontade de alguém. Então, quando eu estou em obediência, quando eu obedeço, é porque eu estou me submetendo à vontade de alguém. Em casa, os pais, no trabalho, o patrão. E no geral aqui, nós estamos falando da obediência a Deus. Então, quando eu obedeço, eu estou me submetendo à vontade de Deus, tá bom? Vamos entrar aqui no primeiro tópico. Exemplos de obediência. Primeiro ponto, obediência de Abraão. Deus fez uma determinação patriarca, baseada em algumas condições. Você descobre que Abraão devia deixar sua terra, sua parentela, a casa de seus pais e seguir para uma terra distinta, a qual não conhecia. Estas condições implicam basicamente numa coisa: obediência. Fica claro no texto que ele dependia exclusivamente da direção de Deus. Você descobriu ainda que a obediência não impõe só condições, mas também traz privilégios. Eu quero ler aqui um texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Diz assim o texto: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus ele pede a Abraão, deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seus pais, e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. E Abraão, por obediência a Deus, ele foi. Então, a obediência ela impõe condições. Não foi fácil Abraão obedecer? Claro que não, mas você está no seu habitat, no meio da sua família, estabilizado, vivendo a sua vida, e você ouve alguém dizendo que é Deus, pedindo que você saia, abandone tudo e vai para um lugar que ele vai mostrar ainda. E o pior é que quando Abraão chegou na terra da promessa, tinha outros moradores. E aí, como seria? Você iria desacreditar em Deus? Mas Abraão não, ele confiou entendendo que Deus iria cumprir a promessa, e como se cumpriu lá na frente. A obediência também ela traz alguns privilégios, não só condições. Deus disse o que para Abraão? Abraão, se tu fizer isso, se tu sair de onde tu está, eu vou engrandecer o teu nome, tu vai ser uma bênção. Vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem, essa promessa
que em Abraão ser bendito todas as famílias da terra, ela se cumpre em Jesus, porque Jesus Cristo é um descendente de Abraão, né? E através de Cristo todas as famílias da terra são abençoadas. Glória a Deus. Vamos continuar aqui também. Outro fato a destacar é que a obediência do patriarca não foi um ato robótico, como se não tivesse personalidade. Ele fez sabendo o que estava acontecendo e foi obediente, movido pela fé. Não obstante Abraão ser um exemplo de obediência, houve um momento em sua vida cuja precipitação trouxe consequências drásticas que repercutem até o dia de hoje. Foi quando Deus lhe prometeu um filho em sua velhice. Gênesis capítulo 15, capítulo 16. Induzido por Sara, sua mulher, que já não acreditava mais em sua capacidade de gerar, nem mesmo por intervenção divina, Abraão acabou tendo um filho com sua serva Agar, fora do plano de Deus. O resultado é que logo surgiram os conflitos, principalmente depois que nasceu Isaac, o filho da promessa. Para resumir, ainda hoje as consequências estão com as hostilidades entre árabes, descendentes de Ismael, e israelitas de Isaac. Então, Abraão foi um obediente, porém Abraão, no momento da sua vida, ele se precipitou. Deus lhe prometeu que iria dar um filho com a sua esposa Sara. Só que naquela situação, o tempo se passando, né, Deus prometeu, Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu um filho para ele. E veio se cumprir já com 100 anos. E nesse período, Abraão e Sara se precipitaram. Sara oferece que Abraão tivesse um filho com a sua serva, que naquela época as servas daquela senhora, os filhos que ela dava era para sua senhora. Então, Abraão teve um filho com Agar, que daí veio o nome dele de Ismael, que são descendentes dos árabes. E depois nasceu Isaac, o filho da promessa. E aí começou a ter conflito de ciúme, né, de Sara com o filho que Abraão teve com Agar. E aí gerou um conflito ao ponto de Sara pedir que Abraão expulsasse Agar, a filha dele, embora, né, da casa, do convívio familiar. Agar é o filho dela. Então, o que acontece? Até hoje há esse conflito, porque Ismael, ele cresceu e teve descendentes, que são os árabes, né, as nações árabes, que moram ali pelo Oriente Médio. E já Isaac, que é o filho da promessa de Abraão, veio descendente os israelitas, os judeus. Então há uma hostilidade, há um conflito entre árabes e judeus até hoje, né? Um não gosta do outro, né? Essa guerra que está acontecendo lá em Israel, relacionada também com o Hamas, né? Que é descendente árabe, os pessoal que fazem parte do Hamas. Então isso tudo está acontecendo até hoje, esse conflito de Israel com os povos árabes, veio de um erro, de uma precipitação de Abraão lá atrás, quando ele teve um filho com Agar, não esperando o filho da promessa, que no caso foi Isaac. Tá bom? Vamos lá. Segundo ponto. Segundo tópico. A quem devemos obedecer? Vamos entrar aqui no segundo tópico. A quem devemos obedecer? Primeiro, devemos obedecer a Deus através de sua palavra. Não obstante a sua transcendência, ou seja, a sua elevada posição como Criador de todas as coisas, que habita no alto e sublime trono, Deus se revelou a nós através de sua palavra e de Jesus Cristo, seu Filho. Portanto, ao estudarmos a Bíblia, descobrimos os princípios que ele estabeleceu para reger a nossa vida. Como cristão neste mundo, a palavra de Deus é a nossa regra áurea de fé, o padrão de obediência para com Deus. O Espírito Santo, por sua vez, ilumina nossa mente e nos ajuda a descobrir como pôr em prática em nosso cotidiano os mandamentos bíblicos. Ele é o melhor intérprete das Escrituras. Então, devemos obedecer primeiramente a Deus através de sua palavra. Salmo 119, versículo 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, essa é um dos principais fatos, né? Temos que obedecer a Deus através da sua palavra, a palavra do Senhor, tá bom? Alguns dizem assim, eu obedeço a Deus, eu acredito em Deus, mas não creio na Bíblia. Então, essa pessoa está falando bobagem, né? Como é que eu vou acreditar em Deus se não creio na Bíblia? Não tenho acesso à Bíblia, né? Tá certo?
Segundo ponto, devemos obedecer à igreja. A igreja é a fiel depositária do plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. A ela estamos ligados mediante o novo nascimento. Assim sendo, devemos obediência à igreja. No primeiro concílio da igreja, em Jerusalém, para discutir a questão do legalismo, relatado em Atos capítulo 15, está claro que ela teve participação nas decisões sobre o que os gentios deviam ou não acatar. Então, devemos obedecer à igreja, ou seja, você congrega em uma determinada denominação e ele tem algumas regras, estatuto, regimento interno. E cabe a nós, como cristão, também obedecer. E normalmente os estatutos das igrejas é baseado na Bíblia. Então, se você não quer andar de acordo com as regras da sua denominação, você está errando. Ou então, se não houver uma clareza bíblica na alguns pedidos, mas são regras internas que cabe a nós obedecer. Porque quando você está em uma empresa, você não tem as regras da empresa, você não está disposto a obedecer ela para estar ali. Então, na igreja também, se não houver base bíblica, vamos dizer assim, claramente, mas se há umas regras impostas para os membros daquela denominação, cabe a você que faz parte daqueles membros daquela denominação cumprir. Tá certo? Terceiro ponto, devemos obedecer aos nossos pastores. Se a Bíblia é o nosso árbitro, ela determina que devemos também obedecer aos nossos pastores. Não obstante ser a salvação individual, você descobre que a responsabilidade de ministrar nossas vidas é do pastor, de quem Deus vai cobrar a prestação de contas um dia. Cabe-lhe, portanto, expor a palavra para o nosso ensino e crescimento espiritual. Então a Bíblia nos ensina que devemos obedecer também aos pastores. Eu quero ler aqui um texto para ficar melhor a minha fala. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17, tá? Vamos ler aqui, Hebreus 13, 17. Diz assim o texto sagrado: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então a Bíblia nos orienta ao quê? A obedecer os nossos pastores, porque um dia eles velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela. Então a responsabilidade do pastor é muito grande. Além dele se preocupar com a sua própria salvação, ele tem a responsabilidade de se preocupar com a salvação da membresia. Ele vai prestar conta diante de Deus disso. E o texto fala para que ele faça isso com alegria e não gemendo. Alguns dizem assim: eu obedeço a Deus, mas não o homem. Esta pessoa está totalmente errada. Se a própria Bíblia nos instrui a obedecer o pastor, então se a pessoa que não obedece o seu pastor, ele não obedece nem a Deus, porque ele está contra o princípio que Deus estabeleceu de obediência na palavra dele. É a palavra do Senhor que diz: obedeça ao vosso pastor. Tá certo? Glória a Deus. Vamos lá. O terceiro tópico, vamos falar sobre efeitos da obediência. O que é que a obediência causa na nossa vida de benécia? Tá bom? Vamos lá, o primeiro efeito da obediência. Os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. Diz assim o texto, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Então, quem obedece tem o Espírito Santo. Aqui está escrito no texto de Atos 5:32 que nós somos testemunhas acerca destas coisas e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que obedece. Então, quem vive em obediência, ele tem o Espírito Santo. Quem não vive em obediência, ele não tem o Espírito Santo. É um princípio. Tá certo? Então, os obedientes, ele tem o Espírito Santo. Os desobedientes, o Espírito Santo não está com ele. Segundo ponto. Os que obedecem a Deus são inabaláveis. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Aqui esse texto fala a respeito do exemplo que Jesus fala, daquele que ouve a palavra e pratica, é comparado a alguém que edificou a sua casa sobre uma rocha. Sopraram os ventos, deu sobre aquela casa, ela não caiu.
Então, os que obedecem a Deus são inabaláveis, que vivem obediência à palavra do Senhor. Por outro lado, Jesus fala que quem ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa na areia. E quando bateu o vento, deu sobre aquela casa, ela caiu. Por quê? Porque não tinha alicerce, não tinha base. Né? Então, a obediência nos dá um alicerce na nossa fé. A obediência nos ajuda a sermos inabaláveis, nos ajuda a estar firmados em Deus. Já viver desobediência é uma pessoa que não tem alicerce, não tem firmeza. Qualquer problema vai abalar ele, vai destruí-lo. Terceiro, os que obedecem a Deus são conhecidos. Os que obedecem a Deus são conhecidos. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Compraz-me, pois, em vós, e quereis que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos capítulo 16, versículo 19. Então, o obediente ele é conhecido, como diz aqui o texto de Romanos 16, 19. A igreja de Roma, os romanos, né, era a igreja mais poderosa da época. Por quê? Porque na época quem imperava no mundo era o Império Romano. Mas Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele destaca que a obediência dos romanos, a fé cristã, a Jesus, ele era conhecido de todos. Os romanos eram um exemplo de fé, de temor a Deus, de pessoas obedientes ao Senhor. Então, quem obedece é conhecido. O pastor sabe quem são as ovelhas que ele pode contar, as ovelhas obedientes. O pastor sabe também quem é aquelas ovelhas que está mais para bode, né? Que está mais para que não obedece, que quer fazer do seu jeito as coisas. Então, quem é obediente é conhecido. Quarto ponto, os que obedecem a Deus o glorificam. Visto como, na prova desta administração, glorifico a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Então, os que obedecem a Deus o glorificam. Então, quando você obedece a Deus, Deus está sendo glorificado. Quando você vive uma vida de obediência a Deus, a sua palavra, o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Por outro lado, quem vive uma vida de desobediência, uma vida fora dos princípios da palavra, é uma maneira de envergonhar o nome do Senhor. Que as pessoas dizem assim, olha, mas não é crente? Não é um cristão? Por que ele faz isso? Por que ele anda dessa forma? Por que ele age dessa maneira? Então o nome de Cristo está sendo envergonhado. Como é bom alguém falar para alguém ou para você e dizer, poxa, você é diferente, você é crente. Né? O teu comportamento, o teu andar, o teu falar, Deus ele está sendo glorificado através desta pessoa. E por último, o quinto ponto, quem obedece a Deus é irrepreensível. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 15. Então, os que obedecem a Deus são irrepreensíveis. Paulo ele escreve aos Filipenses dizendo que, como sempre obedeceste, não só na presença dele, mas na ausência também do apóstolo. E Paulo ele dá um conselho para os Filipenses, né, que ele seja cada dia irrepreensível. Irrepreensível quer dizer uma pessoa perfeita. Uma pessoa perfeita. Irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandeceis como astros da luz, como filhos da luz. Então, que sejamos essas pessoas, através da obediência, irrepreensíveis, né? Que possamos brilhar com a geração corrompida e perversa, mostrar Cristo através da nossa prática, da nossa viver, do nosso viver em obediência ao Senhor. Amém? Vamos entrar aqui agora nas perguntas. Primeira pergunta. Quais privilégios Deus prometeu a Abraão pela sua obediência? Quais foram os privilégios? Segunda pergunta. Quais foram as consequências da precipitação de Abraão e não esperar o filho da promessa? Eu comentei, né? Terceira pergunta. Cite 2 efeitos da obediência. Nós acabamos de estudar aqui essa parte. Quarta pergunta.
A quem devemos obedecer segundo o estudo desta lição? E aí, a quem devemos obedecer? Tá bom? Também estudamos aqui. Quinta pergunta. Por que devemos obedecer aos nossos pastores? Por que devemos obedecer aos nossos pastores? Tá certo? Então, esta foi a 7ª lição. A próxima lição, a lição de número 8, nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. Vamos falar sobre o discípulo e o dízimo. É um assunto polêmico, mas é bíblico e tem que ser falado, tá? Então, até a próxima lição, se assim Deus quiser, tá bom? Se assim Deus permitir. A paz do Senhor a você.